não está fácil para ninguém. A economia brasileira segue dando sinais de desaquecimento. Em 2013, até mesmo o comércio varejista, que vinha impulsionando a economia brasileira nos últimos anos, deixou um pouco a desejar. Em dezembro do ano passado, as vendas no varejo caíram 0,2% em relação ao mês anterior. Aí alguém pode dizer que essa queda é pequena, não é tão preocupante assim. Mas tem que chamar atenção para o fato de que esse é o primeiro resultado negativo depois de 9 altas seguidas. E tem mais um outro número que não agradou tanto assim. E foi o número acumulado de 2013. Fechado o ano, as vendas subiram 4,3%, como a gente vê na barrinha de 2013. E se voltar no tempo, esse gráfico mostra exatamente que o resultado do ano passado é metade do resultado de 2012 e o pior desde 2003. O fraco desempenho do comércio varejista acende mais um sinal amarelo de preocupação. Isso porque o consumo das famílias vinha segurando o crescimento do Brasil nos últimos anos. Mas o clima de incerteza, a alta dos juros, que encarece o crédito, e a inflação, que ainda assusta, estão afastando os consumidores das lojas. E os números mostram ainda que nem mesmo os esforços feitos pelo governo para incentivar o comércio estão surtindo todo o efeito desejado. Se a gente olhar para o chamado varejo ampliado, que leva em conta também os números do comércio de veículos, fica claro que em todo o ano passado, mesmo com a redução do IPI para a compra de carros novos, o crescimento das vendas foi o menor dos últimos 10 anos. E se as lojas vendem menos, a indústria, que já está em maus lençóis, também produz menos. Se a gente incluir nessa conta a desconfiança cada vez maior dos empresários e consumidores no futuro da economia brasileira, o cenário é de alerta. Tanto que já é grande o número de economistas que prevêem uma queda no PIB do quarto trimestre do ano passado. Mas para explicar o impacto desse resultado do varejo na economia brasileira e também dar dicas e recomendações de investimentos, a gente recebe o diretor da Vetorial Asset, Pedro Paulo Silveira. Boa noite, Pedro Paulo. Como é que tá, Doni? Tudo bom? Bem? Seja muito bem-vindo ao Conta Corrente. Obrigado pelo convite uma vez mais. Prazer é nosso. Vamos começar falando então de varejo. Esse crescimento nas vendas de 4,3% em 2013. Qual é o balanço que você faz? Qual é o sinal que ele passa? Passado. Nós estamos olhando no espelho retrovisor e lamba os beiços. Né? Foi um crescimento de 4,3%. Para um PIB que vai ter um crescimento pífio de 1,5%, até que está bom, não dá para reclamar muito. Cresceu o dobro do que provavelmente cresceu a economia brasileira no mesmo período. Exato, mas eu acho que há várias coisas que a gente tem visto em economia aqui que eu não tenho outro jeito de chamar. Eu criei um conceito que talvez seja muito mais sociológico e político do que econômico, o efeito que eu chamaria de efeito seu barriga, seu Madruga. Tem um personagem de uma novela mexicana que é o seu Madruga, e o seu barriga, o seu Madruga está sempre sem dinheiro para pagar o aluguel, é um infeliz, e o senhor Barriga vai sempre cobrar o aluguel dele. E o problema mais grave que o cara tem, que o seu Madruga tem, é não ter dinheiro para pagar o aluguel. Essa é a crise dele. E toda vez que o senhor Barriga vai cobrar, ele cria uma cortina de fumaça, um problema muito sério, e muda completamente o assunto, e o assunto do pagamento do aluguel simplesmente desaparece. No Brasil, os eventos da nossa conjuntura têm chamado muito a atenção dos mercados, dos formuladores de política, das casas de análise, que são os bancos, as assets e as corretoras, a imprensa especializada, com coisas como a crise de energia elétrica, o baixo crescimento da demanda interna, a inflação e tudo mais. E nós estamos deixando de ver o grande problema. Que é qual? Nós estamos no meio do que foi anunciado oficialmente uma crise de emergentes. Né? Anteontem, a presidente do FED, o maior banco central do mundo, o mais poderoso banco central do mundo, que hoje é liderado por talvez uma das melhores economistas da história do pensamento econômico, a Janet Yellen, tem muita experiência em bancos centrais e em teoria econômica, ela oficialmente falou que há uma crise de emergentes. E nós estamos assistindo esse processo de desintegração
das economias emergentes, dos fundamentos, há pelo menos 3 anos. Nesse relatório, aliás, o Brasil é citado 11 vezes e classificado como o segundo mais vulnerável de uma lista de 15 emergentes. Doni, é assim que você vê também? Na realidade, não foi no relatório, foi no conjunto de perguntas que ela teve. O relatório eu li, eu não consegui, depois eu procurei na internet, no YouTube, eu não tive a felicidade de poder ver na hora a pergunta que o senador fez a ela. Mas eu acho que, inclusive, o ranking de vulnerabilidade é uma coisa meio boba. Imagina que o Brasil... Tem lá, na página 28, está lá, eu olhei. Note, veja, mais vulnerável que a Turquia nós não somos, mais vulnerável que a Argentina nós não somos. Existe um problema de crise emergente. Eu acho que é um problema que ela não fala, não sei porque ela não fala. A crise emergente é uma crise americana também, porque a crise, nós vamos entender como ela vai acontecer. Já está acontecendo, como ela está acontecendo, como ela tem penetrado nos países, qual vai ser a intensidade, quais vão ser as consequências, quanto tempo ela vai durar, quantos desempregados ela vai criar e como resolver isso. E a gente fica perdendo tempo com outras questões. Então, uma das coisas que você anunciou já no início é que o Banco Central está vendendo dólares. Está vendendo dólares desde lá. Deveria parar de vender dólares.